Olá, bom dia! Hoje, dia 7 de agosto, estamos completando 127 lives. Olha só, pessoal, hoje, 7 de agosto, 127 lives e a 19ª live do projeto Sementes Lendárias. E o projeto Sementes Lendárias é uma continuação da campanha Perdão Amigo. E a campanha Perdão Amigo foi realizada no ano passado e tinha o tema como perdão, e foram convidados líderes religiosos, líderes holísticos, empresas, artistas e 2 instituições filantrópicas. E essas lives estão tanto no IGTV da Esperança Tour e Eventos, quanto no YouTube da Esperança Tour e Eventos. E os Sementes Lendárias, ratificando, é uma extensão dessa iniciativa. Eu estou vendo que as pessoas queridas estão chegando. Neuza Costa e Silva, a nossa grande amiga, grande abraço, um abraço estendido inclusive ao Edson e a Michele, maravilha! Bom, vamos aguardar um pouquinho enquanto a nossa convidada não entra, que é a Luciana Ateniense. E a Luciana Ateniense falará sobre a praça, a praça Aristóteles Ateniense. Então vamos aguardar um pouquinho. E eu tenho boas notícias. A boa notícia é que hoje também faremos um sorteio do Na Panela. Então, para quem ainda não sabe, para quem ainda não conhece esse quadro, o Na Panela é justamente para homenagear as pessoas que fazem parte do grupo de WhatsApp da Esperança Tour e Eventos. E esse grupo ele é aberto, então quem tiver interesse em participar desse grupo de WhatsApp, tá? É só encaminhar o telefone no direct, que aí eu insiro dentro do grupo de WhatsApp. Tem normas, tem regras, então não tem aquelas saudações rotineiras em outros grupos, porque ela tem uma finalidade, que são as iniciativas no que se reporta tanto aos eventos quanto às viagens. E eu vi que nossa querida amiga Luciana Ateniense entrou, então vamos chamá-la. Luciana Ateniense, bom dia! E aí, estamos aí, firme! Tudo bem? Tudo ótimo, estamos aí. Participar aí do seu programa, da sua live. Estou muito feliz, viu? A nossa família, agradecemos aí o privilégio de estar participando aí junto com vocês aí nesse momento, nesse bate-papo. Gratidão, Luciana. Na verdade, recíproca, eu gostei muito de você. Nós vamos falar depois como é que nós nos conhecemos, mas eu tô vendo que você aí tá com uma bela de uma decoração, tô vendo um quadro ali, e eu conheço esse quadro porque, eu andei pesquisando, sobre essa iniciativa tão bonita que a família ateniense fez em homenagem ao seu pai. Quer falar um pouquinho a respeito do quadro, Luciana? Então, antes de falar, eu queria agradecer aí a Sâmia Leonel. A Sâmia, ela é esposa de uma pessoa que foi, o Manuel, que foi sócio do meu pai, mais de 30 anos. Bem-vinda. Bem-vinda, Sâmia. E a Sâmia acompanhou, como todos os amigos, e conhecidos, esse quadro do meu pai. Esse quadro, eu estou na minha sala, no nosso escritório de advocacia, e ele está sempre nos abençoando, incentivando, a trabalhar, e sempre me acompanhou. Eu lembro que esse quadro, ele que me deu, uns 7 anos atrás. Aí eu falei com ele assim, olha, esse quadro sempre vai estar no meu escritório. Aí ele era tão interessante que ele falou, deixa eu fazer uma dedicatória. Aí ele fez uma dedicatória. E daí? Está aí. Não é só agora, que quando ele partiu, mas antes mesmo, sempre esteve na minha sala. E foi um privilégio. Ô, Luciana, contar com a sua energia,
Maravilha. E essa essência familiar, ela é fundamental, né, para o dia a dia. Eu estou comentando isso porque também eu prezo muito por essa essência familiar. Eu também não tenho pai, meu pai é falecido. Meu pai faleceu em 2007, especificamente 10 de maio de 2007, mas ele deixou esse legado, né, justamente é o que você faz muito bem, esse respeito, esse carinho aos antepassados, esse carinho que você tem com o seu pai, e eu também, né, dentro desse contexto, faço essa reverência, né, é muito bom ter essa estrutura, essa diretriz, não é isso, Luciano? O ambiente familiar, ele cria uma estrutura muito sólida, né? Muito, a família é o esteio de tudo, né, Márcio? E a nossa família tem uma tradição na advocacia, o nosso escritório tem 60 anos no mercado, sempre com credibilidade, ética e responsabilidade. Meu avô foi juiz de direito, antes ele é promotor, juiz de direito, papai é advogado. Eu tenho, lá em casa somos 4 filhos, somos 3 advogados. Então, às vezes eles falam assim, seu pai obrigou você a fazer o direito? Nunca, nunca. Tanto que eu fiz administração de empresa antes, meu irmão também, foi muito tranquilo. E veio. Eu não me vejo em outra profissão sem ser advogada. Eu acho que é a gente lutar pelos seus direitos e deveres. É uma cidadania, sabe? E isso foi inserido. Hoje eu estou aqui no sábado, aqui no meu escritório. Se você falar para amanhã voltar domingo, eu volto com o maior prazer. Estar no Sim. escritório sábado e domingo, eu sempre participei do papai, sempre muito trabalho. Eu brinco que ele tinha uma máquina Olivetti, sabe aquela máquina Olivetti? Uhum. Ele começava a trabalhar, se a Sâmia estiver aí, ela vai lembrar, né? Sempre o barulhinho da máquina Olivetti, era 5 horas da manhã, 5h30. Olha. A gente acordava com o barulhinho da máquina de Olivetti e a gente não podia reclamar. Tipo assim, esse barulho está me incomodando. Nunca. Esse barulho, falava, puxa, estou aqui na cama, confortável, né? Essa casa é bonita e papai está trabalhando. Isso, o trabalho sempre foi nobreza, assim, sempre foi uma situação normal. É luta, o dinheiro só vem com luta e trabalho, e dedicação, e amar a profissão. Isso sempre fluiu com muita tranquilidade na nossa família. Maravilha, muitos méritos. Ô, Luciana, você está falando isso, e só abrir um parênteses, ontem assisti um pedaço de um vídeo, né? Não foi uma palestra, um vídeo de alguns minutos no YouTube, e inclusive era o Cortella, e ele falou sobre a diferença de cansaço e estresse, né? O cansaço você faz por prazer, o que dá satisfação, né? E você faz com gosto, você vai descansar, você vai repor ali a sua energia dentro da profissão que você ama, né? Já o estresse você não quer fazer. Eu achei sensacional, sabe, a colocação dele. E ele é uma referência também, né? É, isso mesmo, cansaço, a gente está cansado dessa pandemia, a gente está cansado dessa loucura, mas a gente tem que pensar que o cansaço no trabalho, vamos dizer assim, enobrece, sabe? Da minha advocacia. Poxa, eu estou ajudando uma pessoa a amparar no seu direito, isso é fantástico, vale a pena, vale a pena. A gente cansa, mas dorme, acorda e vamos em frente. E ter um olhar para o outro, sabe, Marcos? A advocacia para a nossa vida, para a nossa referência, foi sempre ter um olhar para o outro, um olhar de ajudar, o que se pode fazer. Hoje, muitos pensam assim, eu quero dinheiro. Dinheiro é muito bom, não tenha dúvida com o dinheiro, mas a gente tem que ter satisfação pessoal. Eu lembro uma vez, um ex-namorado meu, né, eu falava assim, você com 15, 16 anos, eu quero ser famosa, olha que bobagem, né? Aí ele falava assim, não, eu quero ser realizado. Aí eu falei, você tá certo. Famoso, bobagem, a gente tem que ser realizado em qualquer profissão, né? Você tem que ser realizado. Poxa, eu gosto disso. Aí não dá estresse, dá cansaço. Gostei. Ô, Luciana, por falar nisso, por falar em garra, né, força de vontade, e aí já entrando um pouco na questão aí da bela iniciativa social, da ação que vocês têm realizado sobre a praça, né?
doutora Aristóteles Ateniense. Fala um pouquinho, por favor, do início. Como é que surgiu a ideia de revitalizar a praça? Fica à vontade. Tá, a praça, outro dia uma amiga minha falou, vamos na praça, a praça é linda. Eu falei, Luciano, mas é uma quina. Eu falei, tá achando que é a Praça da Liberdade? É uma quina maravilhosa, uma avenida, quer dizer, é um pedacinho. Esse pedacinho sempre foi um ponto de encontro do meu pai, da minha mãe, com os amigos. Sim. Eles encontravam, era uma praça, vamos dizer assim, semi-abandonada, né? Eles sempre encontravam, os amigos encontravam, eles faziam uma caminhada, a praça, aonde que ela se localiza? É no bairro Mangabeiras, ali perto daquela avenida, a gente fala Hilton Rocha, mas hoje é o Hospital Horizonte, naquela entradinha para o Parque do Mangabeiras, quando a gente sobe aquela avenida, é o lado esquerdo. Então, aquela praça, eles encontravam os bancos, assim, feios, mal cuidados. E, por coincidência, o meu pai, ele ganhou um busto, sempre, era tão engraçado, ele ganhou um busto de um tio que ele preza muito, Sim. que é o tio Glidon, que ele fazia artista plástico, né, nas horas vagas, e ele presenteou meu pai com um busto. E papai adorava o busto. Ele adorava, ele achava o busto lindo. E um dia, ele morava ali perto da praça, perto Sim. da Praça do Parque, e aonde colocar o busto? Aí um dia eu falei com ele, o senhor tem que colocar esse busto naquela praça, onde que o senhor anda com os amigos. Eu lembro como hoje, Marcos, ele olhou para mim, ele fazia assim, e mudamos de assunto. Sim. E o busto foi para a sala de reunião. Então, o busto foi, papai conhecia o busto, adorava o busto, e foi feito pelo tio que ele assim, tio querido dele, que era o Glidon Araújo. Só repete o nome dele, por favor, Luciana. Glidon Araújo. Glidon Araújo. Então, era um hobby, então, o trabalho dele. Olha que interessante. Aí o tio Glidon fez esse busto para o papai. E esse busto foi para na sala de reunião do nosso escritório. Ele adorava o busto. E a vida é muito louca, né? Nós estamos aí mais de 1 ano e meio com a pandemia. O meu pai, ele contraiu Covid, ele faleceu no dia 3 de julho, ficou 12 dias internado no Mater Dei. Aquilo que a gente via nos jornais, o Marcos, aconteceu na nossa vida. Meu pai, no dia que ele foi para o CTI, minha mãe foi internada. E aí ele faleceu. Ele faleceu no dia 3 de julho, quando você falou o dia 2020. Que o pai faleceu. Em 2020. A gente nunca esquece, né, essas datas. E aí, papai faleceu no 3 de julho, foi um baque. Foi um baque, muitos para os amigos, porque a gente deparou que o Covid estava do nosso lado. Sim. Perto de todos, sabe? Uma coisa é você falar, você viu no jornal, outra coisa é você falar, poxa, está na minha família. Mas nós não temos teto, nós temos todos tetos de vidro, né, Marcos? Sim. Aconteceu. Sim. Aconteceu. E aí eu falei com minha mãe, com meus irmãos, vamos colocar o busto do papai naquela praça onde que ele gostava. E tudo era muito difícil, porque tudo estava muito fechado. Aí eu percebi que nada a gente faz naquele momento sozinho. Sim. É tudo grupo. Não adianta. Eu vou fazer isso. Se você não contar com pessoas boas, pessoas competentes, entidades sérias, não adianta, não faz. E aí, como minha mãe morava no Mangabeiras com meu pai, eu falei, eu tenho que procurar a associação do bairro. Sim. Sim. A associação do bairro que me dá força a colocar um busto. Não é colocar um busto na praça. Tem todo o requisito. Como nós somos de família de advogados, nós sempre sabemos que nós temos que acatar a lei. Tem que acatar, tem que obedecer à lei. E aí, eu liguei para o presidente do bairro, o Rodrigo Bedran, maravilhoso. Falei, Rodrigo, eu preciso, palmas mesmo para o Rodrigo, eu preciso da sua ajuda para papai ter um busto e eu queria colocar na praça. Aí o Rodrigo imediatamente me encaminhou, falou, Luciana, você tem que pedir autorização para a prefeitura, que seria Centro-Sul, que é a Patrícia, a chefe. Certo. Eu liguei para a Patrícia, naquele momento eu estava com muita dor, sabe? Claro. Eu falo que o pai é dor na alma Sim. mesmo, né? Você que já passou por isso, a gente sabe. E eu lembro quando eu liguei para a Patrícia, eu chorei.
Eu acho que ela falou assim, gente, que menina maluca é essa? Eu chorei. Falei, olha, Patrícia, eu tenho um busto, eu queria pôr. Aí ela falou, Luciana, você quer adotar a praça? Eu falei, como adotar a praça? Adote o verde. Eu nem sabia. Ele falou, olha, a prefeitura tem este programa, tem várias praças, canteiros que têm este programa. Adota aquela praça. Aí eu falei com minha mãe falou, vamos adotar aquela praça. E aí, nós adotamos a praça. Quando eu fui na praça, essa praça é enorme. Eu não vou conseguir. Sim. Eu não vou conseguir sozinho. Aí a prefeitura falou, olha, tem um parceiro que está querendo uma praça. Olha, interessante, porque tudo vai encaixando. Sim. E era um paisagista, uma empresa de paisagismo, o CIC Empreendimentos, ele foi lá e falou, olha, eu adoto com você. Eu falei, que ótimo. Então, nós vamos fazer as mudanças necessárias e você faz a manutenção da jardinagem. E aí foi feito. Aí a prefeitura, fizemos esse convênio com a Adote o Verde, e aí começa, uma coisa puxa a outra. Aí a participação da prefeitura, Marcos, foi imprescindível. Se não tiver o poder público andando com o privado, é muito difícil. E eu gosto muito do turismo, sabe? Da cultura. E falo assim, no Brasil, a praça, no exterior, a praça é de todos. Aqui no Brasil, a praça é de ninguém. Eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Sim. E eu falei, não, poder privado, a iniciativa privada tem que dar as mãos ao poder público. É muito fácil a gente falar mal. Aí, Luciana, só recapitulando um pouco, que eu achei interessante nessa sua fala, como é que o universo ele foi conspirando, foram aparecendo pessoas, não é isso? Com o mesmo propósito, o mesmo estilo de vida, tanto no que se reporta a cultural, intelectual, de preservação também. E aí entrou essa empresa de paisagismo, como é que chama? CIC Empreendimentos. Ela até faz o paisagismo dos shoppings, BH Shopping. Não, Sim. Ele é ótimo. E aí, primeiro, nós tivemos que limpar a praça. Limpar. E a prefeitura junto, olha, aí minha mãe falou, vamos fazer por bancos para a pessoa brincar de xadrez. Adquirimos muito bacana, sim. Vamos brincar, não é só uma passagem, aí colocamos os bancos, aí tinha que arrumar o solo, né? Aí não podia pôr qualquer pedrinha, porque tinha que parecer com a Serra do Curral. Então, conseguimos uma doação de uma mineradora de Serra de Lagoa. Que interessante. O transporte dessas pedras, o mineral, para dar, porque a prefeitura sempre falava, tem que fazer isso e isso. E aí começou, teve um movimento, teve a Advocacia Web, que é a Cleusa, maravilhosa, que me ajuda muito na rede social da praça. E aí eu falei com o Patrícia, tinha uma escada muito sem graça. Sim. Muito sem graça de cimento. Falei, essa escada, ela tem que ter vida. Nós temos que pintar essa escada. E aí, a Patrícia falou comigo assim, Luciana, tem um movimento gentileza. Eu nem sabia o que era o movimento gentileza. Vai abrir as portas, sabe? Vai abrir as portas. Eu estou vendo aqui a participação da Marina, a minha filha, ela me ajudou. Bem-vinda, Marina. E aí, aí o movimento gentileza, que eu não sabia o que era, o movimento gentileza com uma parceria da Dinígia, que ela é artista plástica, ela faz grafiteira, nem sabia de nada disso, Marcos. A Dinígia falou, aí nós compramos as tintas, os grafites, não sei, e aí a Dinígia fez um trabalho lindo. O movimento gentileza, se eu não tivesse também a parceria do movimento Então nós começamos a dar vida, não só no paisagismo, mas também nos desenhos da praça. Sim. Luciana, sem querer te interromper, mas rapidamente, o que está me chamando a atenção é que você foi ali, então, trabalhando a infraestrutura, vamos dizer assim, né? Você foi colocando a praça condizente no propósito que a sua família queria, né? E aí você falou desse processo da mineradora, né? Que teve essa preocupação de compor. Poxa, nós estamos ali a Serra do Curral e a Avenida José Patrocínio Pontes, não é isso? Que é maravilhosa aquela avenida para fazer caminhada. E quando você fala
a respeito da mesa, com os jogos de xadrez, de damas, essa linguagem que vem, né, com a pessoa que está fazendo a caminhada, que quer parar, que encontra alguém por acaso, ou não, que combinou igual o seu pai fazia, com os amigos, para trocar uma ideia, colocar o papo em dia, a prosa, jogar um xadrez, jogar uma dama, bater um papo. Aí entra a questão da parte decorativa da escada, né? Uma profissional que teve ali, fez toda uma leitura de decorar condizente também com a proposta, né? Então, eu estou adorando essa ideia. Você desculpa pisar no freio assim, mas é só para contextualizar. Eu falei, não, eu quero deixar ratificado que eu achei sensacional. Mas e aí? Vamos lá. E é isso mesmo, você pode falar sempre. Aí, quando a prefeitura cortou, ela cortou as árvores, ficou aqueles tocos. Ah, esse estoco está feio demais. O que a gente pode pintar? O que a gente pode fazer com os tocos? Quer dizer, tudo é com amor, o amor flui. Aí tinha uma artista plástica, a Luciana Ferreira, que eu achei na internet. Eu falei, vamos fazer mosaico com o toco da árvore, o toco da árvore que estava doente, que a prefeitura cortou. A Luciana fez uns mosaicos lindíssimos. Então, tem flores eternas de mosaico na praça. E aí, tem um amigo do papai, ele é Adson, ele é uma gracinha. Ele é dono de uma metalúrgica industrial Pagel. E aí ele falou, Luciana, eu vou dar o lixo para as fezes do cachorro. Eu falei, lixo para as fezes do cachorro? Interessante. Eu falei, nem sabia que tem um plástico para o cachorrinho andar e tem um plástico para colocar. Aí nós colocamos, ele deu para a gente um lixo para as fezes do cachorro que vai visitar a praça. Então, o que acontece? Tudo vai indo. Aí eu falei assim, a praça tem que ter música. Nossa família, nós falamos, a praça tem que ter música. O papai sempre foi muito alegre, muito festeiro. Aí eu falei, vamos procurar músicos. E quando a gente procura, a gente acha. Claro. Eu te achei. Eu te achei também. Aí tinha uma pessoa, o senhor Adson, que ficava tocando um saxofone na Bandeirantes, que é perto da praça. Eu falei, senhor Adson, vem cá, quem que é o senhor? Você não quer tocar numa praça? E ele nem sabia que existia essa praça. Eu falei, vai lá. E ele tocava. E ele tocava, foi um sucesso. E você acredita que 2 meses atrás eu liguei para ele, ele faleceu. Pois é. Tem um ataque cardíaco e o nosso músico que começou a nossa praça, ele faleceu. E foi um susto, Marcos. Ô, Luciana. Ver que tudo é rápido, tudo é passageiro. E aí nós somos amigas da mulher do Adson. Eu lembro que você, no dia que eu te conheci, só abrir um parênteses, no dia que eu te conheci, que depois nós vamos falar sobre essa parte, na hora que você comentou isso comigo, eu falei, poxa vida, né? A vida apresenta pessoas, às vezes a curto prazo, né, médio, longo prazo, e ele fez parte ali, né, do início, onde tudo começa, né? Na hora que você falou, eu imaginei assim, poxa vida, mas com certeza lá de cima, né, ele está tendo uma sequência, né? Porque nós vamos chegar nessa parte sobre o calendário de atividades da praça, né? E aí, só voltando um pouco também, da questão desse senhor, vamos dizer, é amigo do seu pai, né? Porque eu costumo dizer dos amigos do meu pai que eles continuam sendo, né? Mesmo ele tendo falecido, né? Que ali só a questão ali que ele se preocupou do lixo para cachorro, ele acaba, queira sim, queira não, além de estar trabalhando a parte da conscientização, ele está trazendo um outro segmento, que é a família, né? É a criança que está ali com o cachorro, é o pai, a mãe, ou alguém que tem um pet, quer passear, quer escutar uma boa música, quer encontrar, ver um ambiente familiar gostoso. Então, sem querer, ele abriu também um nicho de mercado, né? Que eu digo de diversificar, né? É a pessoa que está com pet, que vai lá passear, é quem está caminhando, quem está correndo, quem está de bicicleta, quem quer ver uma boa música. E aí, falando um pouco, dando sequência, aí ele faleceu, infelizmente. E aí, como é que ficou essa parte? Nós temos dois Adson. Que era o saxofonista que faleceu. E aí, na semana passada, nós tivemos uma apresentação
eu falei com a esposa dele, vai lá, eu quero comprar a caixa de som do seu Adson. Então, hoje, a nossa família, nós compramos a caixa de som do músico, do primeiro músico da praça. Então, nós já temos uma caixa portátil. Quem toca na praça, porque a praça não tem energia. Então, não dá para a gente fazer. Então, a família já tem uma caixa de som para o músico. Então, nós compramos a caixa de som da primeira pessoa que dispôs tocar gratuitamente na praça. E gratuitamente que a gente fala, mas os próprios músicos começam a ter uns contatos. Eu estou vendo a Juliana Mu, ela vai dar nós vamos falar dela. Ela vai fazer um show maravilhoso. Tem uma amiga minha de Corinto que está vindo, de Curveiro, só para ver a Juliana. Olha! E nós temos o Adson, que é um industrial, dono da metalúrgica. E esse senhor Adson, ele é tão interessante, que era o amigo do papai. O músico não chegou a conhecer o papai, mas esse Adson, que era o amigo do papai, que deu esse lixo, ele é tão interessante, porque tem um grupo assíduo, todas as manhãs, os senhores velhos, que sempre participam da praça. Todas as manhãs eles estão lá. E eles acham que eles são os donos da praça. E é muito interessante, outro dia o Adson, esse dono da metalúrgica, falou comigo assim, Luciana, outro dia tinha um visitante aqui na praça que colocou um cachorro em cima da mesa de jogos. Eu falei com ele, você coloca um cachorro em cima da mesa da sua casa? Pode tirar esse cachorro daí em cima da mesa. E o cara tirou. Quer dizer, a gente tem que... A consciência da praça é de todos nós. Olha aí quem está nos prestigiando aí, né? O Anderson que tocou... sou fã do Anderson. É um grande amigo. Então, quer dizer, a consciência da praça é de todo mundo. Isso é legal, que nós vamos construindo. Tem um cara do coco que vende, e eu falei com ele, que a praça, depois que foi restaurada, Marcos, começou a ter muitos visitantes. E eu falava com o coco assim, olha, eu quero que você venda muito coco, mas você tem que limpar essa praça. Essa praça não pode ter, porque o lixo ainda tem esse problema, fica com muito copo de plástico e ficava caindo no chão. Aí eu falava com ele, olha, você tem que me ajudar. Eu vou incentivar a ter público nessa praça, mas o senhor que é dono do coco, o senhor tem que me ajudar. E ele está ajudando. Então, isso, você vai despertando essa necessidade do preservar, não é só do Anderson que tocou, da Juliana que vai tocar, seu que visitou, é de todo mundo, sabe? Não adianta a gente falar, aquela praça está suja, mas você está ajudando a colocar aquele copo vazio no lixo, então é de todo mundo, né? Gostei. Muito, muito pertinente essa observação, Luciana, e também, além de estar promovendo ali uma atração cultural, você está gerando renda, né? Porque a pessoa está comprando coco, né? Na verdade, ela... de repente, com o tempo, né, vem chegando, agregando outras pessoas, claro, sobre, né, a apreciação de vocês, né, as coisas vão acontecendo, mas gera renda. Outra coisa também, Luciana, que é muito importante ressaltar, que quando tem esses atrativos, né, o ambiente, ele inibe ações não favoráveis, na verdade. Porque quando tem um espaço ocioso, mal cuidado, né, ali já é um sinal que pode acontecer ali algo não muito agradável. E aí, muitos méritos à prefeitura, né, o movimento Gentileza, aonde ela promove esse encontro de reciprocidade, né, de pessoas que querem promover um espaço que tenha cultura, com o apoio, um apoio da prefeitura. Então, o universo conspirou maravilhosamente bem, né, Luciana? Muito, e olha, eu observo que os frequentadores da praça gostam das músicas. O Anderson, por exemplo, que ele participou, que ele estava aí nos prestigiando, ele falou que uma pessoa perguntou, tem um restaurante, e convidou, está querendo conversar com ele, para ele tocar no restaurante. As pessoas pedem para as pessoas que tocam lá, cadê o Pix? Às vezes está sem dinheiro. Que legal! Sim. E ele deve,
Então, eu lembro que eu falo assim, quando as pessoas vão tocar, não, a gente não pode prometer nada, né? Mas a gente fala, coloque o número do seu Pix, coloque um chapéu. Isso não me demérito. Aqui no Brasil parece que a gente está pedindo esmola. Não é esmola. Nós estamos incentivando. No exterior, isso é tão normal, pessoas divulgando. Então, não pode ter um preconceito da pessoa tocar e colocar um número do Pix ou um chapéu, porque isso é normal, a gente está incentivando a cultura. Tem um menino novo, o Hudson, é o Bernardo Ben-Hur, que ele toca também, e eu nem sabia, um dia eu estava na praça, estou vendo ele tocando, falei, e ficamos amigos, falei, isso mesmo, sabe? A praça é de todos, não queremos, é tudo assim. Qual que é o seu interesse? É tão louco, Marcos, que o meu interesse, você pode falar assim, essa menina vive num outro mundo, a família dela é um interesse social. Sim. Hoje eu não tive tempo, mas eu falo que eu adoro limpar as mesas da praça sábado de manhã. Porque eu tenho a satisfação que eu estou limpando as mesas para deixar para o público final de semana. Quer dizer, ela está sendo boazinha? Não, eu estou fazendo um pouquinho. A minha família fez, a minha mãe, ela proporcionou, mas se não for todos, a praça não anda. Olha que coisa louca, Marcos. A gente está com um problema de lixo, porque a prefeitura só vai na praça sexta e segunda, e está começando a ter lixo. Sim. E uma vizinha da frente falou assim, que foi cliente do meu pai, que meu pai foi advogado, cliente dele, falou, eu quero ajudar a praça. O que eu posso ajudar a praça? Aí eu falei, eu preciso de uma pessoa que cate o lixo. Então, o funcionário dela, todo manhã e final da tarde, ele cata o lixo da praça. Bacana. Então, quer dizer, é todo mundo junto. Sim. Não adianta. Então, o grande incentivo em que eu faço para vocês, para todos nós, é buscar a coletividade para tentar algo melhor. Porque, como que eu vou te falar? A praça surgiu, a restauração de um baque, uma tristeza muito grande da família. Sim. Mas a tristeza tem que ser transformada em alegria. Isso. A tristeza tem que transformar esse sentimento em alguma coisa boa, porque não adianta a gente ficar na queixa. A nossa família foi privilegiada por ter um marido, um pai, um amigo tão bom na nossa família. E a gente, o que custa? Nós estamos vivendo um momento tão triste, né, dessa pandemia, graças a Deus está melhorando. Se a gente não fizer algo melhor, o que a gente vai deixar nessa vida? Concordo. Sabe? Concordo. Nós temos que deixar alguma coisa nessa vida que vale a pena. Então, aqueles músicos, eu, você, todos que frequentam, a gente olha para aquela montanha enorme, a gente fala, como somos passageiros? A montanha fica, nós vamos embora. Então, vamos deixar alguma coisa, né? Ô, Luciana, é interessante o que você está falando, essa questão da ação pessoal, né? Que, por exemplo, quando eu estive lá, e aí já vou entrar no detalhe, que eu sei que ela está nos assistindo aí, que é a nossa querida cantora de jazz, Juliana Moore, que temos um belíssimo projeto em parceria com a ONG Fio de Luz. E a ONG Fio de Luz doa perucas para tratamento de mulheres e crianças no tratamento contra o câncer. Então, o objetivo, né, que aí entra até esse lado social também, sabe, Luciana? Que eu vou até abrir um parênteses rapidamente, né? Nesse período que nós estamos atravessando, eu parei de trabalhar desde março, né? A Esperança é um agente de turismo e eventos, tivemos que parar na marra, e aí eu tive um problema sério de saúde e a dentista me falou que eu tinha que extravasar a minha energia em algo que me desse satisfação. E aí, especificamente, um querido amigo, Ronaldinho do Cavaquinho, de conservatório, me ligou e falou, Marco, um agente de turismo de São Paulo me ligou para eu falar de conservatório. Por que você não mexe com live? Eu falei, live, Ronaldinho? Será? Ele, Marco, eu te ajudo. Me dá 2 semanas, assisti 56 lives, vou fazer minha primeira. E aí comecei, nós não paramos mais. Mas eu estou dizendo isso, que nesse período, né, surgiu a necessidade e também a grande sacada, que eu conheço a Juliana já tem muitos anos, eu conheço a Juliana desde 2002, você tem uma ideia, tem 19 anos.
E aí eu encontrei com ela sem querer, né? E ela falou, Juliana, o que você tem feito? Ah, não, Marco, tô tranquila, tô cantando, mas meu sonho é cantar música de jazz. Eu falei, ah, é? E eu já tinha um projeto com a minha querida amiga, e eu sei que ela está aí, a Márcia Pousas, de Catas Altas. Nós tínhamos já feito o projeto de jazz do samba com a Ana Proença, que por sinal, 9 de agosto, Dedé Paraíso do Demônios da Garoa, junto com a Ana Proença na live. Você não pode perder, hein? Vou te passar. Nem logo. Lógico, quero assistir. Aí fizemos de samba e de jazz. Aí começamos o projeto com a Juliana, né? Mas aí só voltando ao nosso assunto, porque eu sou entusiasta também do que eu faço, e o foco aqui é a praça Dr. Aristóteles Ateniense. Você fala que aí eu vou falar uma coisa legal, e que eu tô achando ótimo isso. Ah, que bom. Porque eu também sou entusiasta, eu amo o que eu faço. Só abrir esse parênteses também, é interessante, Luciano, que outro dia eu estava vendo um vídeo, né? E a pessoa falando, você não pode amar o que você faz, você tem que ser obcecado no que você faz, você tem que ser viciado no que você faz. É muito diferente, você tem isso também, nós somos viciados, nós amamos, mas é mais do que um amor, é um vício, é querer fazer o melhor, é o melhor. Ah, não, é o melhor, não tem essa, tem que ser o melhor, né? E aí, Luciano... E aí eu lembro que a gente estava lá, eu e Juliana, né, para prestigiar o querido amigo em comum, o Maurício Miranda, junto com o Flavinho. Vai tocar com o Flávio amanhã. Isso é ótimo. É ótimo. Sim, eles tocam muito bem, né? E tem a questão, só abrir um parênteses também, da diversidade de gêneros musicais, né, Luciano? Eles tocam bossa nova, eles tocam Jovem Guarda, não é isso? Alceu Valença... Né? Já vai mesclando ali os ritmos musicais, né? E aí eu lembro que você estava, logicamente, na praça, como anfitriã, mas até então não sabia quem que era, eu e Juliana prestigiando os queridos amigos, e eu tô vendo a Luciana passar para lá e para cá, e vem dançando, eu falei, gente, que interessante, olha só, aí que eu comecei a perceber que você tinha ali tudo a ver com o contexto ali dos dois músicos estarem presentes. Mas o que me chamou também muita atenção foi essa sua abertura de conhecer o próximo, essa empatia em estar preocupado, quem está ali na praça Aristóteles Ateniense. E você foi lá e comentou e interagiu, daqui a pouco falou seu nome, e aí começamos a conversar nós três, e eu lembro que tinha, inclusive, eu não lembro, desculpa o nome na marca lá de roupa, uma dupla, elas vendem roupa feminina. Ela também adorando a música, eu também não sei o nome daquela senhora. Elas são super simpáticas e ali criou, olha para você ver como é que uma iniciativa promove um encontro fraternal através da música, aí que entra o detalhe, através da estrutura, da infraestrutura, porque pensa comigo, Luciano, se os dois estivessem lá, na praça, tá? E vamos supor que não tenha, né, não fosse a praça, tá? Dr. Aristóteles Ateniense, fosse uma praça que tivesse mal cuidada. As pessoas provavelmente não iriam identificar, ver que o ambiente, a ideia é boa, mas a estrutura não é sólida. E não adianta, são coisas que caminham juntos, não é isso, Luciano? Isso mesmo. E olha, e é tão interessante porque a gente começa a dar bom dia para as pessoas. Seja bem-vinda à praça. Aí eu tenho uma irmã que ela é muito engraçada, ela fala assim, você vai para a praça só para receber cumprimentos. Eu falei, tem nada disso. É para a pessoa ficar feliz na praça. Então minha mãe, todo mundo fica recepcionando, porque e é tão interessante as músicas, todo mundo de máscara, sabe? Sim. Todo mundo de máscara, sentado, com um distanciamento, e apreciando aquela música. E eu queria falar uma coisa, Marcos. Fica à vontade, lá é sua. Vamos lá. Outro dia, já teve 2 fatos com a questão do busto do Papa. Sim. Uma vez, nós fomos lá uma tarde, meu marido falou comigo assim, cuidado, que você vai ficar com raiva, mas fizeram um bigodinho no seu pai. Aí eu falei, com raiva, sabe? Fizeram um bigodinho Hitler nele. Falei, não. Aí, quer dizer, ia acontecer, aí colocamos
uma graxa e tudo bem. E antes disso, quando eu falei para os frequentadores, assim, que eu ia com um busto, teve uma pessoa que falou comigo assim, não vai durar um dia. Eles vão furtar o seu busto. Aí a família do Tiglidon, e ele falou assim, vamos fazer um molde do busto. E a família fez o molde do busto, está guardado na minha casa, para se um dia for furtado, olha que loucura que a gente tem que pensar. Se um dia for furtado o busto, nós temos o molde para fazer outro. Então, quer dizer, e nunca, o busto está lá. Então, no primeiro momento, teve o bigodinho, que eu fiquei com raiva, mas todo mundo ficou com raiva, mas colocamos a graxa e vamos ser felizes. Porque quando a gente está exposto, pode acontecer isso. Sim. Porque vai acontecer, tem gente que vai fazer, entendeu? Mas nós vamos segurar a peteca e vamos em frente. Aí teve um outro dia que o busto estava com a máscara. Uma máscara escrito, use máscara, vai passar. E aí, falou, ó, Luciana, tá com a máscara. Eu levei um susto e falei, tá certo, deixa o busto com a máscara. É uma consciência. Sim. Uma coisa é você depredar colocando o bigode. E o outro é o busto com a máscara mostrando uma consciência da população. E nós da família falamos, vamos deixar, tá certo, tem que se expressar. Expressar dessa forma, tá tudo bem, não pode depredar. Claro. E outro dia eu estava em casa e eu vi que parece que era um amigo do papai. Leu, porque tem uma mensagem, uma frase linda do papai lá perto do busto. E o cara tirou a máscara. Ele se sentiu ofendido. Olha. Então, para você ver como que repete as coisas, né? E eu não me identifiquei, deixei. Quer dizer, um colocou a máscara. Nós concordamos, que achamos interessante colocar a máscara. Mas um outro morador achou que foi uma ofensa a máscara. Então, quer dizer, o público é isso, mas não pode pichar. Se quiser pôr máscara, boné, o que for, pode, coloca. Mas o pichar que não pode, né? Então, é isso. Você falou isso, acabou assim, tendo manifestações, né? É o que você falou, um enxerga de uma forma, outro de outra. Ô, Luciana, você falou a respeito de ficar muito exposta, né? A família, né? Com a questão da praça, né? Porque é uma responsabilidade grande, né? Você ser ali, a família toda, né? Os anfitriões dos artistas, quem está ali parando, né? Tem todo um ritual. Eu li outro dia, achei muito interessante, né? Que quem revolucionou o mercado rock, o Billy Idol, e o repórter falou que ele era um alvo em movimento. Ele revolucionou, né, o mundo do rock através das roupas, enfim, do estilo, e ele também acabou se intitulando, não, eu sou assim porque eu sou um alvo em movimento, então eu sei que isso vai acontecer, esse é o ponto. Isso vai acontecer, infelizmente, mas se Deus quiser não vai acontecer a pichação, depredação, não é isso? Assim, quando a gente tem que ter na consciência, pensamento positivo, que vai dar certo, entendeu? Isso. Então pensar, não vou pôr o busto que vai ser furtado, não vou pôr o busto que vai ser pichado. É igual falar assim, não coloca aquele aparelho de ginástica, que alguém pode cair e não tenha manutenção. Não, não vamos colocar todos, mas vamos colocar alguns. Olha, então, outro dia o morador falou comigo, Luciana, podia pôr aí um banheiro. Aí eu tentei, mas a prefeitura não teria disponibilidade. Quer dizer, cada um tem uma ideia. Sim, legal isso, tem jeito. E tem ideia que não dá. Eu tinha muita vontade, sabe, Márcio, de colocar assim, malabarista, alguma coisa meio de circo, mas ainda não conheci. Não conhecia alguém que poderia, sabe, fazer, sabe, que a gente ficar apreciando. Sim. A praça, quando a gente coloca os músicos, nós estamos apreciando. E eu tenho muito respeito pela arte. Meu pai tinha muito respeito, muito de museu, de viagem. E eu acho que nesse momento de pandemia, que as festas diminuíram, o que a gente puder
prestigiar os músicos. O Maurício, o Flavinho, eles vieram por quê? Porque eu tenho um contato com o Inácio, da Cavalieri. O Inácio, através da Escola de Música Cavalieri, viaja com a gente uma vez por ano, faz uma viagem cultural. Nós fomos para a Conservatória, nós fomos para Diamantina, o ano passado seria Tiradentes, agora eu vou sugerir a ele Ipoema com Itabira. Nossa, eu quero também participar. Uai, nós vamos conversar nos bastidores. Olha só. Então, eu vou abrir 2 parênteses, tá? Por falar em programação cultural, primeiro parênteses, que você falou do malabarismo, eu tenho uma pessoa que depois eu te apresento, que ele é fera. Ele é fera, inclusive anda na perna de pau, faz teatro, é um cara muito conhecido, tá? Olha, que legal, quem sabe. Mas a gente não tem dinheiro. Tem que ser, assim, não, isso... Não, claro. Não. Um cara maravilhoso, que queria tocar, mas falou, meu cachê é tanto. Eu falei, não, aí não dá. Não tem condição. Eu acho que quem vai te ouvir vai te ajudar. Eu lembro primeiro que eu te falei desse saxofonista. Sim. Eu ficava tão preocupada para ver se ele recebia um dinheiro legal na praça. E eu falava, e aí, senhor Adson? E aí, como foi? Luciano, o povo é generoso. Eu falei, ufa, que o povo é generoso. Mas nós não temos condição de dar cachê. Sim. Não, mas é conversado, tenho certeza que conversando com ele. Aí, Luciano, posso fazer uma sugestão? Lógico. Poesia! Com a música. Vamos. Você sabe que... Domingo, a gente está querendo música. Quem sabe, é sábado. Sabe uma coisa que eu estava com vontade também? Quem sabe, na lua cheia, alguma coisa na lua cheia, legal. Com aquela música maravilhosa. Legal, gostei. Luciano, eu vou ficar na sua cola agora, porque eu adoro essas iniciativas. Eu estou acompanhando, nós vamos falar da programação, você vai falar da programação. Agora, eu vou abrir um outro parênteses. Eu quero te fazer um convite. Tá? 24 de agosto, é uma terça-feira. Você tem compromisso? Que coincidência que minha agenda está aqui. Oba! Não tem não. Olha só, noite italiana com a dupla de São Paulo, com tarantela e jantar. Você é minha convidada. Nossa, vou total aonde? Vai ser lá no Bar da Esquina, às 19h30. Eu vou te mandar o convite. Eu te mando o convite, legal. Tá? Que bom. Que bom. Ótimo, Luciano, que bom. Luciano, por falar em ações e iniciativas diferenciadas, nós criamos um quadro para valorizar as pessoas que estão no WhatsApp. E carinhosamente batizamos literalmente na panela. Me conta, que delícia. Porque esse grupo, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque lá tem pessoas que se conhecem há 19 anos. A Esperança é de 2017, mas eu estou no mercado desde 2002. Então, é uma história, né? Eu falei, gente, eu preciso valorizar essas pessoas que fazem parte do grupo de WhatsApp. E aí, tive a ideia, falei, na outra live eu sorteei o outro evento, Poesia e Música, com Roberto Velasque, que está vindo do Rio de Janeiro, para falar de conservatório, chama Uma Noite em Conservatório. Poesia e Seresta, vai ser dia 7 de setembro. E aí, eu falei, poxa, se eu sorteei isso do dia 7 de setembro, eu também vou sortear da Tarantela, da Noite Italiana, mas eu quero primeiro chamar a nossa querida amiga que aceitou o convite, Luciana Teniense. Então, eu posso fazer o sorteio rapidamente? Aqui, puxar o papel? Vamos lá! Vamos lá, panel. De olho fechado. É 1, é 2, é aí. Vamos ver quem que é o sorteado do Na Panela. Muita calma nessa hora. Cadê aí? Nossa, eu adoro essa pessoa. Elza! Eu coloco indicação da Mônica Rezende, que eu sei quem que é. Elza! Que maravilha! Então, 24 de agosto, Elza. Está convidadíssima. Muito bem, Luciano, vamos voltar para a nossa live, senão você já viu que eu te corto, eu não quero te cortar, não. Vamos lá. É essa,
é ótimo, eu já estou anotando aqui na minha agenda, tá tudo pronto, isso mesmo. Que bom, que bom. Luciana, fala das atividades dos eventos próximos, por favor, da praça. Então, é porque nós estamos fechando, conseguimos fechar o mês de agosto, todo domingo tem música, né? Como combinamos de 10 às 11, mas está um frio tão forte ali lá em cima, né? Que começa mais ou menos umas 10h15, 10h30, até 11h30. Então, nós temos música lá na praça. Agora, nós tivemos, semana passada, o Anderson. Adoro, que ele tocou uma flauta linda com um companheiro dele. Oh, meu Deus, esqueci o nome dele, que foi maravilhoso. Amanhã nós temos o Maurício Miranda e o Flávio. É ótimo, só música animada. Sim. Dia 15, eu sou louca para ver a Juliana Mu com o Maurício. Vai adorar, vai adorar. Que é jazz. E na última semana é o Maurício com outro colega dele, que vai ser MPB. Então, assim, estamos fazendo, né? Fechou o mês de agosto com chave de ouro. Temos o nosso Instagram. Sim. O nosso Instagram, Praça Aristóteles Ateniense. Sim. Nós estamos publicando algumas coisas na praça. E queria convidar a todos vocês para nos ajudar com ideias. A praça é nossa. A praça literalmente é nossa, né? E eu queria, nessa base aí do sorteio... Sim. Nós vamos falar sobre isso também. Eu queria sortear um livro. Papai, ele foi advogado, presidente da OAB nacional durante presidente da OAB de Minas durante 2 mandatos, representou Minas também como conselheiro, como vice-presidente da OAB nacional. E ele fez um livro, e agora, dia 11 de agosto, é dia do advogado. Eu ia comentar isso agora, que eu lembrei agora, 11 de agosto, sim. Isso, é dia do advogado. E ele tinha feito esse livro sobre o Sobral Pinto. Sobral Pinto foi o melhor, o grande exemplo do advogado para todos nós. Então, eu gostaria de sortear aí com você. Oba! Eu vou te dar esse livro para você sortear, que é da família Aristóteles Ateniense. Sabe? Para a gente sortear que eu mostro um pouco do trabalho do papai, que ele coordenou esse livro, do mestre, do exemplo, do Sobral Pinto para todos nós. Sensacional. Olha só, então já vou até mexer a panela, literalmente. É 2 aí. Vamos lá, peguei aqui o papel. Nossa Senhora, essa eu conheço há 17 anos. Laurita da Sojaf. Aí, ó, a Sojaf, Associação dos Oficiais de Justiça. Lauri amigaça minha. Ela faz parte da diretoria da Sojaf. Então você vem aqui, passar. Ó, Luciana, tô até arrepiada aqui, ó. Tem a ver com direito. Então, ó, eu confio nessas coisas, hein? Aqui, ó. Eu espero. Faz o bem que remete o bem aí, ó. Então, a gente podia ter tira uma foto aí, manda para ela, que eu faço questão de entregar para ela. Sim, bom? Sim. Nossa. E queria convidar todo mundo para acessar a Praça Aristóteles Ateniense. A praça é nossa, sabe? E estamos aí, juntos. Como que eu vou te falar? Sabe o que eu chego à conclusão? Não adianta a gente ficar planejando muita coisa. Quem sabe isso? A dificuldade sempre vai ter. Sim. Mas se a gente tiver um pensamento positivo e sendo assim, não, vai dar certo, eu não estou querendo passar a perna em ninguém, eu estou querendo fazer isso, dando certo, com dedicação, muitas vezes, eu não estou falando que sempre, é óbvio que não, mas pode dar certo. Então, pode dar certo, está dando certo esse seu trabalho, está dando certo a praça, é com dedicação e amor, sabe? E eu queria que eu gostaria, a nossa família, que a gente lembrasse, quando você fala da exposição da família, realmente, é uma exposição que a família está tendo, mas eu ainda acredito na exposição do bem. Claro. Entendeu? Claro. Do bem. Nós não estamos querendo, em nenhum momento, falar, olha, como que a família Aristóteles Ateniense é bonzinho. Não é isso, não. Olha, adota o verde, ajuda
uma praça, um canteiro na frente da sua casa, porque pode dar certo. Esse programa Adote o Verde da Prefeitura é tão sério, sabe? Adote um canteiro, faça... Porque é mais fácil a gente reclamar. É mais fácil. E nessa pandemia, como que a gente está um pouco mais no baixo astral, mas vamos tentar buscar o bem, sabe? Vamos tentar melhorar. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ver o verde, vamos ver a montanha, vamos apreciar a música, a poesia. Eu acho que é uma fuga nossa. É uma fuga, senão a gente pira. Vamos fazer o melhor. Luciana, né? E olha só, muita gente não conhece esse programa tão bonito da Prefeitura, que é o Adote o Verde, né? É a questão também como se diz, da oportunidade, né? De conhecer, olha só, nós estamos aí, queira sim, queira não, propagando uma divulgação, né, do Adote o Verde, para outras pessoas se inspirarem também, né, Luciana, com trabalhos tão bonitos, né? Seja uma essência familiar, né? Um propósito familiar de homenagear uma pessoa com tanto carinho, ou algum estilo de vida que a pessoa, né, quer passar ali e cuidar daquele ambiente. Então, o Adote o Verde da Prefeitura, realmente, eu andei pesquisando, eu também não conhecia, eu não tenho vergonha de falar. Eu também, assim, já li, mas assim, Adote o Verde... Sabe quando você precisa parar em determinado momento? Adote o Verde. O que é o Adote o Verde? É despertar a curiosidade, esse é o ponto, é a motivação em pesquisar algo que está acontecendo. Talvez seja essa a mola propulsora dessa iniciativa, desse quesito, dessa motivação. Despertou ali o interesse, opa, quero pesquisar. Falei, gente, olha só, tantos trabalhos maravilhosos, né? Quando você fala do movimento Gentileza, né? E teve o poeta Gentileza, que morou no Rio de Janeiro, tem um livro lindíssimo sobre ele, né? Então, tem tantas ações maravilhosas, né? Tantas pessoas com essa consciência, igual a Luciana, a família da Luciana, com esse trabalho lindo, trazendo oportunidades para artistas, se colocando à disposição, recepcionando da melhor forma possível, preocupada com a infraestrutura, sabe, gerando renda, envolvendo a comunidade anfitriã, reorganizando, reestruturando quem fez parte da estrutura familiar de amizade do pai dela. Mas que coisa melhor que isso, né, Luciana? E isso, eu vou te falar, Marco, não foi nada planejado. Foi uma coisa... Você falar comigo assim, olha, eu quero uma praça que tenha música, eu quero uma praça que tenha um lixo para cachorro, que tenha mosaico, que tenha material de ginástica. Nada, não teve essa ambição a nada, mas foi um aqui, outro aqui, outro aqui. Porque assim, sabe, os músicos, é alegria. Eu vejo as pessoas andando na avenida, batendo palma para os músicos. Isso é bom para os músicos, claro. Sabe? Eles precisam disso, nós precisamos. É uma corrente do bem. Sim. Quando eu falo isso, não é porque é para a família, tem dinheiro. Não é nada disso, não. Não é nada disso, não. Isso é uma bobagem. Nós estamos falando assim, faça do canteiro da porta da sua casa. O Adote o Verde, estamos aqui, a Selma, que coordena o Adote o Verde, é fantástica. Sim. Sabe? Trabalha com amor. A Patrícia, representante da Centro-Sul. Então, teve a associação comercial nos ajudou, letras jurídicas, todo mundo apoiando. Quando a gente quer apoiar uma coisa para o social, ninguém está querendo promover. Isso. Como que eu vou te falar? Eu estou sendo muito franca com você. Eu não preciso promover, a nossa família precisa ser promovida. A advocacia já nos promove com trabalho. Sim. Isso já está sendo feito como sempre fez. É trabalho que promove, trabalho, honestidade e ética que promove a pessoa. O que a gente quis fazer foi uma homenagem ao meu pai. E eu acho que nesse Dia dos Pais, né, que vai ser amanhã vai ser um dia de alegria. Luciano, você não tem o seu pai, mas o meu e o seu está lá em cima. Eles estão
nos protegendo. E tem tantos pais aqui que merecem nossos parabéns. Então, vamos seguir a vida com alegria. E ao som da música, quando a gente consegue as nossas parcerias, e vendo aquela imagem bonita da montanha, do eterno, né? Do eterno. E vamos em frente, está tudo ótimo. Luciana Ateniense, que aula, que sucesso, que aula de coletividade, de carinho, atenção e estrutura familiar. Luciana, estou muito feliz com esse momento, você pode ter certeza que já nasceu uma amizade, né? E eu acredito muito nesses fortalecimentos dos laços, né? A gente vem estreitando, muito, é uma honra para mim, pode ter certeza disso. Né? Amor gera amor, né? Gentileza gera gentileza, sabe? Independente de como, quando, vamos em frente, em frente. E te agradeço imensamente. Agradeço imensamente o convite, em nome da nossa família, em nome da minha mãe, dos meus irmãos, nós agradecemos e queremos parabenizar. Vai em frente. Gratidão. Vai em frente com o seu trabalho, vai em frente com a sua responsabilidade, porque nós precisamos deste trabalho, desse seu trabalho. Vamos em frente. Amém. Luciana Ateniense, não deixam de seguir a página do Instagram, Praça Aristóteles Ateniense, e amanhã é um dia muito especial e ela está com a programação belíssima que está no Instagram também, né? A programação, né, Luciana? Só seguir. Quase que eu derrubei a panela. Crua. Põe na panela aí, vamos divulgar. Vamos juntos. Maravilha. Luciana Ateniense. Grande beijo, Luciana. Gratidão. Muito feliz, viu? Muito prazer. E pode ficar sempre com a nossa praça e de todos nós. Amém. Tô salvando a live e te encaminhando, tá bom? E aí você vai me explicar como que põe lá no Instagram da Praça Aristóteles, tá bom? Tá joia. Beijo. Beijão. Tchau, pessoal. Gratidão pela audiência. Um abração para vocês. Eu vou pegar meu barco direto para o mar. Ajusto